Olá, galerinha do YouTube. Aqui quem fala é o professor Tiago Prego. Sou professor de Comunicações Analógicas e Digitais no curso técnico de Telecomunicações do Cefet Rio, do campus de Nova Iguaçu. Então esse é o primeiro vídeo do nosso novo canal no YouTube. E vocês então verão muitos outros vídeos sobre esse assunto, né, de comunicações analógicas e digitais. Então, a lista de exercício vocês encontram na descrição do vídeo logo abaixo. Então, esse primeiro vídeo é sobre a questão 2, que ela pede que encontremos alguns parâmetros de um sinal senoidal, né, dado pela expressão que se encontra aqui, né? V de t é igual a 12 cosseno de 20 πt mais π sobre 4, tudo isso mais 5. Né? E esses parâmetros, né, eles servem para nos ajudar a fazer o esboço dessa função a partir da expressão algébrica. Né? Então, o primeiro parâmetro que é pedido é a frequência angular. Então, lembrando a expressão geral de um sinal senoidal, né, que é dado por V de t, que é igual a cosseno de ômega t mais φ mais V dc, onde A é a amplitude, ômega é a frequência angular, φ é a fase e V dc é a parcela dc, é o valor médio da expressão. Então, por inspeção visual, nós vemos que ômega é igual a 20π, ou seja, a frequência angular é 20π radiano por segundo. Lembrando que nesse contexto de telecomunicações, os sinais, né, que utilizamos, na sua maior parte das vezes, são sinais de tensão. Então, se a questão não informar qual é o domínio do eixo vertical, ou seja, da função do tempo, a unidade será volts, já que é um sinal de tensão. E da mesma forma, a unidade mais comum de medida de tempo, inclusive do sistema internacional, são os segundos, né, é a unidade segundo. Então, se a questão não informar qual é a unidade do eixo horizontal, no nosso caso o eixo do tempo, então a unidade será segundo da expressão. Então, por isso, a unidade é radiano por segundo, certo? Então, o segundo parâmetro que é pedido, que não encontramos diretamente olhando a expressão, é a frequência linear, que, para quem não lembra, a frequência angular é 2π vezes f, ou seja, f é ômega sobre 2π, que no nosso caso vai dar 10 Hz. Por que Hz? Porque se a frequência angular está em radiano por segundo, ao dividirmos por 2π, esse 2π no caso é 2π radiano, né, uma volta completa no círculo trigonométrico, temos então que a frequência está em Hz. O período é o inverso da frequência, ou seja, período é 1 sobre 10, que dá 0,1 segundo. Numa unidade mais usual, 100 milissegundos. Tá? O quarto parâmetro que é pedido é a fase, que, por inspeção visual, temos que é π sobre 4. Que unidade? Se ômega está em radiano por segundo e t está em segundo, aqui só pode estar em radiano. Lembrando que, apesar de quando a gente era lá pequenininho, a gente acostumou a medir ângulo em graus, no nosso contexto de comunicações analógicas e digitais, o ângulo, a não ser que a questão diga ao contrário, será sempre expresso em radianos. Continuando a nossa questão, o próximo próximo parâmetro que foi solicitado é a amplitude. Né? Então, também por inspeção visual,
Simplesmente temos que a amplitude é 12 volts. Então, a parcela DC do sinal é o valor médio, tá? Que também, de novo, só por uma rápida inspeção da expressão, a gente tem aqui que é 5 volts. Tá? A parcela AC do sinal é a parcela que varia em torno do valor médio, tá? Que é o restante da expressão. Tá bom? Então, agora, para fazermos o esboço do gráfico, né, que foi pedido, nós já temos os 4 parâmetros necessários, que são amplitude, valor médio, período e fase. Né? Lembrando que a unidade é radiano. Então, vemos que os picos possuem valor em Vmax, que é a soma da amplitude com o valor médio, dando 17 volts. Os vales, né, são o valor mínimo da expressão menos A mais VDC, menos 7. E para finalizarmos, né, todo o necessário para montarmos o gráfico, né, o esboço do gráfico, a gente precisa achar o equivalente da fase, que é π/4 radiano, em tempo. Por quê? Porque a fase nos dá o deslocamento horizontal da função. A gente tem o protótipo da função cosseno e agora a gente precisa fazer o deslocamento horizontal através da fase. Então, para isso, a gente tem que converter esse valor de fase, né, π/4 radiano, para o equivalente em tempo. Então, esse T0 é o valor no tempo do pico mais próximo da origem, ou seja, quando T é igual a 0. Então, temos que o nosso T0, né, é menos φ sobre ômega, substituindo, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, temos menos 80, se fizermos essa divisão, menos 0,0125 segundo. Mantendo a unidade que a gente estava usando de milissegundo, 12,5 milissegundos. Então, com isso, temos que essa é a nossa forma de onda, com aqui pelo menos 2 ciclos completos, né? Tem um pouco mais do que isso. Então, só para relembrar, reparem que a distância entre os picos e também os vales é de 100 milissegundos, que é o nosso período, certo? A gente também repara aqui, ó, que os picos todos estão valendo 17 volts e os vales todos menos 7 volts. Tá? Por que esse valor de 17 volts não está aparecendo na nossa escala? Porque ao montar esse gráfico, para não ficar muito poluído de valores, né, eu resolvi colocar de 10 em 10 volts no eixo vertical e de 50 em 50 milissegundos no eixo horizontal, certo? E para terminar aqui a nossa análise do gráfico, lembra lá o nosso T0, menos 12,5 milissegundos? É justamente esse deslocamento horizontal da nossa função. Né? Então, se fosse fase 0, nosso eixo vertical estaria aqui nesse ponto. Então, como a nossa fase é positiva, a gente tem um T0 negativo, ou seja, o eixo deslocou para a direita, certo? Então, com isso, espero que vocês tenham entendido a questão, mas em breve teremos mais questões da lista 1, mas no link que tem na descrição do vídeo tem um material aí bastante vasto sobre essa disciplina, com várias listas, várias provas antigas. Então, se você quiser, você pode deixar no comentário qual é a próxima questão que você gostaria que eu fizesse um vídeo explicando, e daqui a uma semana
teremos mais um vídeo. Um beijão no coração, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.